Fala galerinha, aqui é o professor Rafael Veloso falando e agora nós vamos corrigir essa lista 1 de fenômenos de transporte 3, que é os fenômenos relacionados ao transporte de massa, tá? Essa primeira questão é uma questão introdutória, uma questão mais básica, né? E ela pede para calcular DAB, né? A primeira lista, na verdade, DAB, frequência de colisões e caminho médio livre, tá? Questão 1 pede para calcular a frequência de colisões, que a gente chamou lá de Z, e o caminho médio livre, que a gente chamou de lambda, considerando o seguinte sistema. Aí aqui vai ter três sistemas. Então é um sistema que tem só hidrogênio, um sistema que tem só nitrogênio e outro sistema que tem só oxigênio. Ok? Aqui estão as equações já simplificadas, tá? Da frequência de colisões e do caminho médio livre, beleza? E aqui as unidades, né? E algumas informações sobre estas equações. Por exemplo, o que é o diâmetro? O diâmetro vai ser 2 vezes o raio, e esse raio tem que ser dado em centímetros. A pressão, as unidades de pressão tem que ser essas aqui, ó. Então a gente vai ter que transformar. O R que a gente vai usar, vai ser esse valor aqui, ó, que tem estas unidades. Temperatura tem que ser em Kelvin. Esse N0 é o número de Avogadro, mas eu acabei simplificando aqui, né? Não precisa mais do número de Avogadro, porque eu já simplifiquei aqui nessa equação. E aí considerar o raio atômico disponível na tabela no fim deste exercício e que um angstrom é 10 a menos 8 centímetros. Que tabela que é essa? Essa tabela aqui, ó. Vamos lá, essa aqui, ó. Tá? A tabela está bem desfocada. Eu não consegui uma tabela melhor. Só que no livro do Prausnitz, eu acho que é assim que escreve o nome dele. No livro do Prausnitz vocês encontram mais informações, tá? Beleza. Só que aqui eu escrevi, né, para a gente poder conseguir fazer a questão. Eu escrevi os dados. Deixa eu conseguir, deixa eu voltar aqui. Aí travou. Vou ver se eu vou conseguir. Consegui sair aqui. Eu escrevi os dados aqui sobre o hélio e o hidrogênio, né? Então, para o hidrogênio, por exemplo, o raio ele é 0,378 e a unidade é angstrom. Então a gente vai ter que transformar esse 0,308 em centímetros quando a gente estiver fazendo a questão, tá? Mas antes de começar a fazer a questão, vamos dar uma trabalhada aqui nas informações. Ó, a pressão que a questão deu foi uma pressão em milímetros de Hg. A gente tem que transformar para grama por centímetro vezes segundo ao quadrado, tá? A gente poderia transformar isso direto, mas vamos fazer por transformação de unidade normalzinha aqui, ó. Eu vou transformar de milímetro de Hg para ATM primeiro, porque é o que eu sei trabalhar, né? Eu sei que um ATM são 760 milímetros de Hg, tá? E a transformação de ATM para Pascal, dá para você olhar no Google aí, ó. Você vai ver que um ATM vale 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal. Com isso eu transformo aqui, ó, de milímetro de Hg, eu transformo para ATM. E de ATM, eu transformo para Pascal. Por que para Pascal? Porque Pascal é a unidade que fica no SI, né? Pascal é a unidade de pressão, né? A pressão ela não é força sobre área. A força no SI ela é Newton. A área no SI ela é metro quadrado. Essa caneta está muito grossinha. Beleza. E o que é Newton? Newton é unidade de força. Newton é força, não é massa vezes aceleração? Então a massa é em quilogramas, a aceleração é metro por segundo, né? Aí, ó, eu tinha aqui da área aqui de baixo 1 metro quadrado, né? Então aqui divide por metro quadrado. Então corta metro quadrado com metro, certo? E aí eu finalmente chego que Pascal é a mesma coisa que isso que sobrou aqui, ó, que eu escrevi aqui na frente. Quilograma por metro vezes segundo ao quadrado, tá? Para eu sair de quilograma por metro vezes segundo ao quadrado e chegar na unidade que eu quero, eu ainda tenho que fazer algumas transformações, tá? Então aqui eu copiei esse quilograma metro segundo ao quadrado, né? Aqui eu já fiz as outras
Essas aqui eu já tinha feito os cortes, né? Então, nós estamos com essas unidades aqui de pressão. Eu preciso passar de metro para centímetro, né? Eu sei que 1 metro são 100 centímetros, então aqui eu vou cortar metro com metro, tá? Eu preciso passar de quilograma para grama. Eu sei que 1 quilograma são 1000 gramas, né? Aí eu corto quilograma com quilograma. E no final sobra o quê? Sobra grama, aqui, sobra esse centímetro e sobra 1 segundo ao quadrado, que são as unidades que a questão deseja que a gente apresente a pressão. Então, para eu poder chegar nisso, eu vou ter que pegar 820, dividir por 760, multiplicar por 1,01 vezes 10 à quinta, dividir por 100, multiplicar por 1000. Então, fazendo essa conta aí toda, isso aqui você joga na calculadora, né? Joga na calculadora de forma linear, a calculadora vai fazer, vai estar esse valor aqui, ó, de pressão. Tá? Então, essa é a pressão que a gente vai colocar na equação para as três situações, letra A, letra B e letra C. Joia? Beleza. Então, para as 3 situações, nós vamos usar esta pressãozinha aqui. O que mais que a informação que a questão deu? A questão deu a temperatura, que é 328 Kelvin, né? Deu o valor de R aqui, e a pressão. O que eu vou fazer para poder facilitar a minha vida? Eu já vou substituir esses valores que são fixos, né? De pressão, de temperatura e de R, dentro da equação da frequência de colisões do Z, né? A equação é essa daqui. E aqui eu tenho de fixo já ó, a pressão, o R e o T. Então eu vou ter uma equação só em função da massa molar e do diâmetro. Aí, quando eu estiver lá fazendo a letra A, B e C, eu só vou trocar o diâmetro e a massa molar. Tá? Então aqui eu estou substituindo a pressão com as unidades, o R e o T, beleza? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 4,27 vezes 10 à quarta e vou multiplicar por. Então eu pego, aí eu pego isso aqui tudo entre parênteses, ó. Isso aqui tudo entre parênteses, né? Elevado a meio, beleza? Depois que eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Lembrando que elevar a meio é a mesma coisa que passar a raiz quadrada. Então, quando eu falo, por exemplo, a raiz de 4, é a mesma coisa que 4 elevado a meio, beleza? Então, esse m que está aqui embaixo, ó, né? Está aqui no denominador, ele continua no denominador aqui, ó. Né? E em vez de colocar meio, eu resolvi por colocar raiz quadrada, mas tanto faz, viu? Eu poderia colocar aqui, ó, elevado a meio, dá na mesma. Essa multiplicação aqui, 4,27 elevado a 24, multiplicado por esses números aqui, elevados a meio, resulta em 2,704 vezes 10 a 22, tá? Então, a expressão para o Z agora, para essa situação físico-química de pressão e temperatura, ficou mais simplificada. Agora é só eu colocar o diâmetro aí do hidrogênio ou do hélio, ou de quem quer que seja, e dividir pela raiz da massa molar dele, tá? Vamos trabalhar agora a equação do caminho livre médio. Caminho que a molécula estatisticamente anda sem que hajam colisões. Então a equação que a questão deu foi essa daqui. E aqui eu também posso fazer a mesma coisa, substituir. Ó, eu tenho o valor de R, eu tenho o T e eu tenho o P. Então substituindo aqui, ó, já colocando os valores, né? Aqui multiplicando todo mundo por 3,74 vezes 10 a menos 25, eu chego nessa equação, que fica em função apenas do diâmetro da partícula, tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma questão, beleza? A letra A, e vocês façam as demais. Então vamos lá. Letra A para o hidrogênio, ó. Para o hidrogênio, a massa molar do hidrogênio é 2,016. Olha na tabela periódica, ou olha lá na tabelinha lá embaixo também tem essa informação. E o raio é 0,3708 angstrom, né? O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, em angstrom dá 0,7416 angstrom. Só que a questão me disse que esse diâmetro ele tem que estar em centímetros. Então, eu tenho que transformar de angstrom para centímetro, tá? Então, ó, o diâmetro, vamos olhar lá qual que é a correspondência entre angstrom e centímetro. Ó, 1 angstrom é 10 a menos 8 centímetros. Então, é só eu adicionar esse 10 a menos 8 aqui que o angstrom vira centímetro. Então, vai ficar assim, ó.
vai ficar o diâmetro de 0,7416 vezes 10 a menos 8 centímetros, beleza? Agora vamos lá, vamos substituir aqui então, ó. Deixa eu ver qual cor que eu usei para azul. Vamos substituir aqui na equação. Deixa eu copiar a equação aqui das colisões aqui. Saber o número de colisões. Essa notificação fica vindo toda hora. Então vamos lá então. Então esse Z ele vai ser 2,704 vezes 10 a 22 vezes diâmetro ao quadrado é o que? É 0,7416 vezes 10 a menos 8 ao quadrado dividido pela raiz da massa molar, que é 2,016. Então, frequência de colisões, calculando aqui agora, 1 minuto, pegaria a calculadora, 2,704 vezes 10 elevado a 22, que multiplica 0,7416 vezes 10 elevado a menos 8, elevado ao quadrado, dividido por raiz de 2,016. Muito bem, deu sintaxe erro. Vamos ver o que aconteceu. Vezes 10 a 22, vezes... Ah, tá. Faltou um parêntese aqui. Aqui deu 1,05 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 elevado a sexta. 1 sobre segundo. Então essa é a frequência de colisões aí de hidrogênio, a gente for calcular para uma molécula de H2, naquelas condições físico-químicas de pressão e temperatura. Então se eu pegar hidrogênio e colocar dentro de uma câmara, naquela pressão e naquela temperatura, o número de choques por segundo entre as moléculas de hidrogênio, considerando aquela teoria cinética dos gases que a gente aplicou lá nos vídeos, é 1,05 vezes 10 a sexta choques a cada segundo, tá? Qual que é o caminho que essa molécula consegue andar sem se chocar, que é o lambda. Vamos calcular ele agora. Deixa eu puxar a equação dele aqui. 9,33, 10 a menos 21. 10 a menos 21 dividido pelo diâmetro ao quadrado. Isso aqui dá 9,33 vezes 10 a menos 21 dividido pelo diâmetro 0,7416 vezes 10 a menos 8, tá? Estou puxando a informação daqui, ó. Elevado ao quadrado. Então isso aqui dá. Deixa eu colocar mais um parêntese aqui. No meu aqui tá dando 1,60, 1,7. Eu falo no meu, gente, porque às vezes, como eu estou fazendo aqui, às vezes eu posso ter batido alguma tecla errada aqui na calculadora, tá? Por isso é importante vocês conferirem. Centímetros. É importante vocês conferirem porque pode ter algum erro de calculadora aqui, como eu estou fazendo aqui agora. Elevado ao quadrado. Parece que não, mas é sempre bom. O importante é que vocês entenderem o norte, né? Onde que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo cada coisa dessa aqui. Então já fiz do hidrogênio, agora vocês vão fazer do nitrogênio e do oxigênio, tá? O que é que precisa de informação do nitrogênio e do oxigênio daquela tabela? Vamos lá na tabela. Nós precisamos só do raio deles. Então o oxigênio está aqui embaixo, o raio é 0,6037 e o nitrogênio é o terceiro. O nitrogênio é 0,5471. Beleza? Então, um grande abraço.